tipo de profissional é você? É daqueles que recebe uma tarefa e já sai metendo a mão na massa, parte para ação sem questionar, sem perguntar e considera como missão dada é missão cumprida? Eu recebi uma missão, eu tenho que entregar sem questionar, sem incomodar a pessoa que me passou essa tarefa. Ou é daqueles que recebe uma tarefa, uma atribuição e questiona, pergunta, tira todas as dúvidas e mesmo durante a execução sempre busca orientação para garantir que tudo esteja sendo feito conforme as expectativas. E como líder, como você se comporta? É do líder que passa uma atribuição para sua equipe, uma tarefa para sua equipe e espera simplesmente receber o resultado pronto? Ou é daquele líder que passa a tarefa, passa o máximo de informações possível para ajudar a sua equipe a ser mais eficiente e se coloca à disposição para ajudar a resolver qualquer percalço que apareça no caminho? Bom, eu vou trazer uma discussão muito interessante sobre esse tema no vídeo de hoje, e se você quiser participar, fica comigo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou trazer um aspecto comportamental, organizacional, que eu vejo em muitos profissionais com os quais eu tenho contato no meu dia a dia, não só no meu trabalho, na indústria que eu visito, nas empresas que eu visito, mas principalmente na minha vida como consumidor, como cliente e muitas vezes como tomador de serviços também, que é essa questão da proatividade, essa questão de como as pessoas realizam tarefas e principalmente como os líderes atribuem tarefas à sua equipe e esperam que os resultados sejam entregues. E para isso eu vou usar um texto já bastante conhecido, bastante antigo em estudos comportamentais e de administração, que é o Mensagem a Garcia. Então, se você quiser participar um pouquinho dessa discussão, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai bater um papo bem interessante. Fechado? Mas olha só, já deixa então a sua curtida, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você acha do texto, vai participando ao longo do vídeo aqui para contribuir com essa discussão. Me segue também em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. Se você quiser se capacitar para a indústria do plástico, para atender as melhores vagas disponíveis, conheça os meus cursos online e os links estão na descrição desse vídeo. Fechado? Bom, vamos lá, vamos entrar na nossa discussão e eu quero começar esse bate-papo fazendo uma introdução a respeito do que é essa história, né? O que é esse texto Mensagem a Garcia que inspirou o vídeo de hoje. Tá? E um resumo muito rápido, ele gira em torno de uma guerra que ocorreu lá no final do século XIX entre Estados Unidos e Espanha, em que o presidente dos Estados Unidos precisava entregar uma mensagem a um coronel, um general que estava participando ali dos combates, que se chamava General Garcia. E para fazer essa tarefa, que era uma tarefa dificílima, ninguém sabia onde esse cara estava, como é que chegava nele, indicaram para o presidente e falaram: você tem que pegar um oficial do exército aqui, que é o cara para fazer essa tarefa. Ele se chama Rowan. Então, o presidente chamou o Rowan, entregou a carta para ele e simplesmente falou o seguinte: eu preciso que essa carta seja entregue para o General Garcia. Ponto final. O Rowan pegou essa carta e, em resumo, fez tudo o que era necessário para entregar a Garcia, sem questionar o que continha na carta, se era uma tarefa válida, se era uma tarefa que tinha sentido ou não, se é algo que realmente podia trazer algum problema para ele, se era ético fazer aquilo ou não. Não perguntou onde ele estava, não pediu mais informação, simplesmente pegou e foi para fazer, meteu a mão na massa. Então, em um resumo muito grande, essa aqui é a história do Mensagem a Garcia. Resumo da ópera: a carta foi entregue e o Ron aí ficou conhecido como um grande exemplo de um profissional que pega uma tarefa, recebe uma tarefa e se desdobra para fazer sem questionar, sem reclamar dos percalços, sem, enfim, causar problemas a quem lhe atribuiu aquela tarefa. Tá? Então essa é uma interpretação bastante usual e que normalmente era associada, né, antigamente, como uma metáfora de um profissional que era um exemplo, né? Aquele profissional que recebe a tarefa e parte para a ação com proatividade, sem questionar, sem reclamar daquela tarefa, por mais difícil que ela possa parecer,
né? Então, simplesmente, aquela história, missão dada é missão cumprida, e então, se o meu superior, né, a minha liderança, pediu para eu fazer isso daqui, eu vou em frente e vou fazer, fazer o que for necessário para cumprir essa atribuição. Agora, o questionamento que existe é: isso é válido ainda nos dias de hoje, né? Será que é isso que realmente a gente busca em um profissional? Será isso que a gente deveria buscar em um profissional? E aí tem um paralelo que se faz, que inclusive é, busca aí o mesmo contexto, né, de uma situação militar e tal, é que muitas vezes, no próprio contexto de guerra, um militar ele pode alegar é, inocência de crimes de guerra simplesmente por estar seguindo ordens. Então, é aquela história, né? Eu recebi uma tarefa do meu superior e eu vou lá e faço essa tarefa sem questionar, porque é uma ordem e eu tenho que fazer isso daí, ainda que essa tarefa não seja lícita, que não seja uma tarefa, até do ponto de vista moral, ético, adequada. Mas eu simplesmente, de olhos fechados, pego e vou lá e cumpro essa missão. É óbvio que no ambiente empresarial a gente vai ter alguns limites para isso daí, mas ainda pode acontecer, né? Imagine que seu chefe peça para você fazer uma atividade que eventualmente seja algo ilícito, né? Encobrir um resultado de teste que pode causar problemas aí para os usuários, cobrir algum tipo de fraude fiscal, que envolva aí sonegação, desse ponto de vista, né? Então, cumprir ordens sem questionar passou a ser algo que já não é tão interessante assim. Então, em alguns estudos aí se fala, bom, o Rowan aí, né, que é o personagem principal do Mensagem a Garcia, já não é talvez um grande exemplo aí de profissional, porque ele pode, inclusive, estar fazendo coisas que depois ficam difíceis de serem justificadas, e isso pode trazer mais problemas do que bons resultados pela execução daquela tarefa. Tá? Agora, é lógico que tem ainda algum valor nesse sentido no comportamento desse oficial, desse exemplo de profissional, em realizar as tarefas, em ser proativo e buscar realizar a tarefa da melhor maneira possível e superando qualquer obstáculo, qualquer barreira que se coloque no caminho. Tá? E aí eu trago duas visões possíveis aqui para a gente encarar o que seria talvez uma interpretação um pouco mais moderna. Eu vou querer ouvir a sua opinião a respeito disso, sobre o que trata esse texto Mensagem a Garcia, ou como é que a gente poderia ter uma versão mais modernizada desse texto. Né? Então, a primeira visão é como líder, né? Como alguém que está liderando equipes e dando oportunidade para outras pessoas, né? Contratando pessoas profissionais para fazer parte da sua equipe. Então, talvez como líder seja interessante buscar personalidades na sua equipe que tenham uma personalidade do role, né, daquele oficial que pegou a tarefa e foi para cima, foi fazer, né? Talvez hoje uma personalidade que a gente chama uma personalidade de empreendedora, né? Então, aquele profissional que atua como um empreendedor, não necessariamente o empreendedor que busca abrir o seu próprio negócio, mas aquele que trata da sua posição, do seu cargo como algo seu, como um empreendedorismo interno. Ou seja, aquele que realmente busca executar as suas tarefas da melhor forma possível e da maneira mais ágil possível. Mas, ainda como líder, embora ter esse tipo de personalidade na sua equipe possa ser interessante, seja muito importante sempre supervisionar esse tipo de personalidade. Ou seja, quando entregar uma tarefa para a sua equipe que tenha esse tipo de personalidade, sempre entregar o máximo de informações possíveis, ser transparente a respeito dos porquês daquelas atividades, daquelas tarefas, né? É, é, sempre supervisionar a execução ao longo dessa tarefa, sempre dando um coaching ativo para que todas as atividades realmente aconteçam. Lógico, dar autonomia, o máximo de autonomia possível, mas sempre supervisionando. A ideia aqui é você ter aquela personalidade proativa que vai resolver problemas, se colocar à disposição para ajudar a resolver problemas,
mas sempre supervisionando, principalmente para evitar aquele famoso tolo proativo, que muitas vezes, por ter muita proatividade, mas não ter talvez o conhecimento ou o discernimento para tomar algumas ações que possam ser inadequadas, pode trazer mais problema para você com a execução daquela tarefa do que se eventualmente ele postergar um pouquinho mais e realmente refletir um pouquinho mais e tomar caminhos que vão chegar no mesmo lugar, mas de repente levando um pouquinho mais de tempo. Tá? Então, talvez, como líder, essa seja uma visão um pouco mais moderna. Aí. Buscar realmente essa personalidade proativa, mas dar informações e não esperar simplesmente que quem recebeu a tarefa vai interpretar e vai buscar as informações por conta própria, até para você garantir que o resultado seja o mais próximo do que você espera daquela tarefa. Agora, do ponto de vista do executor, né, ou seja, do profissional que recebeu uma tarefa, existe uma visão também aí, e que eu coloco também como uma visão de um empreendedor, né, dentro da sua função ali, mas também como um empreendedor que vai abrir o seu próprio negócio, que vai realmente empreender no sentido do que a gente mais entende dessa palavra. Tá? Então, para quem está nessa posição de executor ou de empreendedor, é interessante ter esse espírito do Rowan, né? Esse espírito proativo, esse espírito de botar a mão na massa, de ir para cima e resolver a tarefa, mas sempre buscando informação, sempre olhando, eu tenho todas as informações que eu preciso para executar essa tarefa, se eu não tenho, onde eu posso buscar essas informações? Quem pode me orientar a respeito dessas ações? Essas atividades são realmente necessárias? Elas podem ser trocadas por algumas outras, podem ser eliminadas, de repente, a gente tornar o processo mais eficiente? Essas tarefas fazem sentido do ponto de vista moral, ético e até legal, né? Então, pode fazer sentido em muitos casos, até mesmo questionar, olha, tarefa aqui não me parece algo interessante, não me parece algo correto de ser feito. Então, eventualmente, esse tipo de comportamento é interessante também, ou pode ser interessante também, para o executor, para quem é o profissional que está ali realmente realizando essas tarefas. Um outro comportamento muito interessante e alinhado com essa personalidade é de apresentar soluções. Né? Então, à medida que você vai evoluindo nas tarefas, você vai se comunicando com a liderança, vai buscando orientação, ou eventualmente, não necessariamente com a liderança, mas com pessoas que sejam da sua confiança, em que você confia para buscar algum tipo de orientação, de repente um profissional mais sênior, né, um mentor. À medida que você vai executando essas tarefas e encontra eventualmente barreiras, problemas que precisam ser resolvidos, leve as soluções, pense em soluções que podem ser aplicadas e tome a decisão, se de repente vale a pena já aplicar essas ações para corrigir esses problemas, ou se você precisa consultar com alguém para validar essas ações, mas busque sempre a alternativa de solução. Se você precisar voltar para a sua liderança para trazer uma barreira, já volte com a solução proposta, pelo menos com uma ou duas alternativas propostas. Às vezes é mais válido parecer que você está trazendo barreiras e está se deparando com barreiras, mas já com as soluções, do que ficar parado ali e não se mover ou eventualmente tomar uma ação que, de novo, pode trazer mais problemas do que soluções. Bom, em resumo, a gente vê que existe essa mentalidade por parte de alguns líderes de entregar tarefas e esperar que, com o mínimo de informações, a sua equipe se vira para resolver e faça da maneira que for e sejam proativos e me entreguem o resultado que é isso que eu quero, né? Mas que nem sempre isso vai ser eficiente, pode tomar mais tempo do que o necessário no fim das contas, porque esse resultado pode voltar de uma forma que não é interessante para você e aí vai gerar retrabalho, né? E também tem aquela questão do executor, da equipe, né? De sempre esperar todas as coisas mastigadinhas e só realmente fazer aquilo que está dentro do seu escopo e não buscar as soluções, não buscar alternativas, não questionar quem te passou essa atividade a respeito de me dê mais munição para fazer o trabalho.
né? Eu preciso de mais dados, eu preciso de mais informação para que essa tarefa seja cumprida com a precisão e com a exatidão que ela exige. Tá? Então existem esses dois lados e eu fico muito curioso para saber a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua visão a respeito desses perfis diferentes, o que você como líder busca na execução de uma tarefa por parte da sua equipe, o que você como equipe busca de suporte da sua liderança para realizar as atividades de maneira mais proativa, de maneira mais eficiente e que, no fim das contas, muitas vezes demorar um pouquinho mais para entregar algo exato do que está sendo buscado pode ser mais rápido do que entregar rapidamente algo que não era aquilo que estava sendo buscado e que precisa ser trabalhado, e aí o tempo final acaba sendo muito maior. Deixa aqui embaixo as suas reflexões a respeito desse tema e outros temas que sejam do seu interesse, para que eu prepare vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.